Assad reservou um voo só de ida para Moscou, onde lhe foi concedido asilo. Um ataque relâmpago dos rebeldes acabou com o regime de 50 anos de sua família. A notícia provocou comemorações nas ruas de Damasco, mas também deixou muitas pessoas incertas sobre o que acontecerá a seguir. A guerra pode ter acabado, mas o conflito parece longe de terminar. A Síria está altamente polarizada e Assad deixou em seu lugar um vácuo estratégico. Quem ocupar esse vácuo determinará o futuro da Síria e da região como um todo. Já existem forças rebeldes lutando entre si por território, controle e poder. O Exército Nacional Sírio, apoiado pela Turquia, e as forças democráticas sírias, apoiadas pelos Estados Unidos, têm se enfrentado em batalhas acirradas, especialmente em Manbij, uma cidade-chave a 30 quilômetros ao sul da fronteira turca. Enquanto isso, forças russas estão se retirando apressadamente de sua base aérea em Kobani ou Ain al-Arab. Combates adicionais entre o Exército Nacional Sírio e as forças democráticas sírias provavelmente ocorrerão nessa área, e a Rússia não quer ser pega no meio disso. Os formuladores de políticas russos também estão preocupados com o futuro da base aérea de Khmeimim e da instalação naval de Tartus, os dois tesouros de sua coroa no Mediterrâneo. Essas bases podem permanecer dependendo dos termos. Caso contrário, poderiam ser realocadas para a Líbia, onde o senhor da guerra Haftar reina supremo. Somando-se à tensão, alguns analistas americanos e israelenses estão sugerindo dividir a Síria em 3 partes. No entanto, os rebeldes sírios não lutaram contra Assad, Rússia e Irã por 13 anos apenas para ver seu país ser dividido. Oportunistas e abutres estão rondando o corpo da Síria. Derrotar Assad pode ter acabado com o pesadelo, mas o que vem depois é uma sombra que ainda precisa tomar forma. A principal preocupação do mundo agora é o possível retorno do Estado Islâmico. Os Estados Unidos mobilizaram suas forças locais para controlar a situação. Ao mesmo tempo, bombardearam a infraestrutura do Estado Islâmico para reduzir seus meios operacionais. Segundo o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, o Estado Islâmico tentará restabelecer suas capacidades. Mas os rebeldes sírios não acreditam nisso. Eles dizem que a ação é oportunista para manter tropas americanas no local. Mas as coisas estão caóticas, com fogo amigo envolvido. Esta semana, um drone Reaper modelo MQ-9 foi abatido pelas forças democráticas sírias, apoiadas pelos Estados Unidos. A fonte que reportou isso é uma agência estatal da Rússia, então é importante ter cuidado extra com essas informações. Neste caso, no entanto, parece que a fonte russa está correta. As imagens que surgiram mostram uma seção traseira idêntica ao drone americano. No entanto, não há insígnias, o que está relacionado à plausibilidade negável e tudo mais. Mas o fato de uma fonte russa estar correta, enquanto fontes americanas não mencionam o abatimento de um drone dos Estados Unidos, mostra o quão tendenciosos os veículos da mídia podem ser às vezes. Voltaremos a isso mais tarde no vídeo, mas o ponto é que todos os ângulos devem ser considerados, mesmo que algumas fontes discordem do que já acreditamos. Esta é a situação atual da Síria no terreno. Mas leve este mapa com cautela. A parte central e oriental do país é um deserto. As cidades e vilas são poucas e não há quase nenhum lugar estratégico para ancorar. Então, o controle sobre essa área é, no mínimo, incerto e, no pior dos casos, instável. Ainda assim, esta é a melhor representação da situação atual e resume a geopolítica em uma única imagem. Hayat Tahrir al-Sham, ou HTS, controla a maior parte da população da Síria. Eles representam o elemento islamista da oposição. É liderado por Abu Muhammad al-Julani, que costumava fazer parte da Al-Qaeda, mas desde então passou por uma reformulação de imagem para parecer o Zelensky sírio. O Hayat Tahrir al-Sham é responsável pela maior parte dos avanços contra Assad, e agora controla grandes cidades como Alepo, Idlib, Ramá e Homs. Eles também controlam toda a costa da Síria, incluindo as cidades portuárias de Latáquia e Tartus. No entanto,
o fracionamento é profundo no Hayat Tahrir al-Sham. Por exemplo, a metade sul do país é administrada por duas subdivisões, o Exército Livre da Síria e a Sala de Operações do Sul. Tecnicamente, essas duas são aliadas do Hayat Tahrir al-Sham, mas com certas precondições. O Exército Livre da Síria é uma unidade apoiada pelos Estados Unidos que inicialmente operava a partir da base militar de Al-Tanf, na fronteira com o Iraque e a Jordânia. Conforme o Hayat Tahrir al-Sham avançava sobre Assad, o Exército Livre Sírio rompeu seu enclave e atravessou o deserto para tomar o local histórico de Palmira. Eles eventualmente chegaram a Damasco, onde agora controlam a parte norte da capital. A outra metade de Damasco é controlada pela Sala de Operações do Sul, ou SOS. Esta é uma fusão de sírios sunitas e da minoria drusa. O território que controlam também faz fronteira com Israel, e de fato, a Sala de Operações do Sul foi criada como uma zona de buffer. A ideia é que, com a minoria drusa no comando da fronteira, a interação com Israel prosseguisse de forma o mais pacífica possível. Coletivamente, a Sala de Operações do Sul e o Exército Livre Sírio fazem parte do esforço de guerra do Hayat Tahrir al-Sham. Mas, mesmo considerando essas duas subdivisões, o Hayat Tahrir al-Sham não é forte o suficiente para controlar o país sozinho. E para complicar ainda mais as coisas, o mosaico étnico da Síria. Este mapa mostra bem a situação atual. Os alauítas dominam a região costeira, as comunidades drusas constituem a maioria no sul e os curdos povoam as partes do norte. Espalhados de forma intercalada estão cristãos, ismaelitas, turcomenos e outros. Os sunitas são a clara maioria, mas como todos esses grupos coexistirão é algo incerto. A Síria é altamente polarizada e sem consenso, as facções que derrubaram Assad podem tão facilmente se fragmentar e lutar entre si. Um Estado secular poderia funcionar, mas o secularismo é visto de forma diferente no Oriente Médio. Tem um significado diferente do Ocidente. Meio século de governo secular na Síria tornou o termo sinônimo de tirania. E, assim, do ponto de vista local, se tirania equivale a secularismo, então liberdade deve equivaler a islamismo. Isso explica por que tantos árabes sunitas recorrem a ideias islamistas. Com Hayat Tahrir al-Sham no poder, sua liderança quer uma forma de governo que permita a lei Sharia. O que isso significa, ninguém sabe. Nem mesmo o Hayat Tahrir al-Sham tem certeza, portanto, chegar a algum tipo de arranjo de divisão de poder levará tempo. Mesmo assim, o Hayat Tahrir al-Sham tem dois outros concorrentes para lidar: o Exército Nacional Sírio e as Forças Democráticas Sírias. O Exército Nacional Sírio, que significa Exército Nacional Sírio, controla uma faixa de território na fronteira com a Turquia. Eles detêm possivelmente o menor segmento da Síria, tanto em território quanto em população. Por outro lado, o Exército Nacional Sírio é apoiado pela Turquia e tem acesso a armamento sofisticado que pode mudar qualquer batalha. Enquanto isso, no Nordeste está localizada a Força Democrática Síria. Elas são apoiadas pelos Estados Unidos, mas também parcialmente pela Rússia. As Forças Democráticas Sírias fizeram algum progresso no recente ataque e se moveram para o oeste do rio Eufrates, tomando a cidade de Deir ez-Zor. No entanto, ao contrário do que seu nome sugere, as Forças Democráticas Sírias não são nem sírias nem democráticas. Nunca realizaram eleições e a maior parte do território que controlam é habitada por árabes étnicos. Na verdade, as Forças Democráticas Sírias são uma extensão do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o grupo separatista curdo que vem lutando contra a Turquia. E você provavelmente já adivinhou, é aqui que as coisas saem dos trilhos. Como um presságio das próximas semanas e meses, o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, que é meio curdo, declarou recentemente que não haverá espaço para as forças democráticas sírias no futuro da Síria. Para a liderança turca, a conexão das forças democráticas sírias com o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão é uma ameaça intolerável à segurança nacional.
É por isso que eles agora estão pressionando o Hayat Tahrir al-Sham a mover suas armas para o nordeste e enfraquecer as forças democráticas sírias. A extensão do controle turco dependerá disso. No entanto, mesmo sem a intervenção da Turquia, as forças democráticas sírias estão em terreno frágil, principalmente porque lhes falta apoio local nos territórios que controlam. Você vê, a autoridade das forças democráticas sírias foi sustentada principalmente por padrinhos externos, como a diáspora curda e alguns grupos de esquerda na Europa e América. Muitos desses movimentos de esquerda foram influenciados pela promessa das forças democráticas sírias de democracia e igualdade de gênero e forneceram um apoio considerável. No entanto, esse apoio está ingenuamente desconectado da situação local. Grande parte do território que as forças democráticas sírias controlam não é curdo, longe disso. Árabes étnicos compõem cerca de 30% a 40% da região, e eles veem as forças democráticas sírias mais como uma imposição estrangeira do que como um representante local. Com a saída de Assad, as tensões estão fervendo. Protestantes árabes derrubaram cartazes do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, enquanto os soldados das forças democráticas sírias abriram fogo contra civis e impuseram toques de recolher. Incidentes semelhantes foram registrados em cidades árabes como Raqqa, Deir ez-Zor e outras. Os moradores locais querem expulsar as forças democráticas sírias de suas cidades, se é que já não o fizeram. Com Hayat Tahrir al-Sham buscando consolidar a integridade territorial da Síria, as forças democráticas sírias podem não sobreviver aos próximos meses. Relacionado a isso está o retorno de Trump à Casa Branca em janeiro. Trump provavelmente buscará a retirada das tropas dos Estados Unidos da Síria. Ele tentou fazer isso durante seu primeiro mandato, mas o estamento político fez lobby contra ele. Desta vez, Trump pode simplesmente seguir em frente. No sábado, ele escreveu uma publicação no Twitter dizendo que os Estados Unidos não deveriam ter nada a ver com a Síria e que essa não é uma luta americana. Francamente, Trump está certo. O Oriente Médio sempre foi caótico e não adianta entrar no meio de uma luta de facas. Os recursos dos Estados Unidos estão esticados e são necessários em outros lugares. Dito isso, sem o apoio americano, um novo conflito armado é provável. Este veria o Exército Nacional Sírio e as Forças Democráticas Sírias lutando entre si, com o Hayat Tahrir al-Sham possivelmente se juntando ao lado do Exército Nacional Sírio, enquanto a Turquia forneceria suporte de inteligência, logístico e aéreo. O conflito armado ainda pode ser evitado se as forças democráticas sírias concordarem em se distanciar do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão e cooperarem dentro do espaço político da Síria. Na verdade, negociações estão sendo realizadas para fazer exatamente isso. Entre outras coisas, solicita-se às forças democráticas sírias que cortem os laços com o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, abandonem a demanda por autonomia e integrem suas forças terrestres ao novo exército sírio. Se essas negociações falharem, teremos uma nova guerra em semanas. As forças democráticas sírias têm poucas chances de sobreviver a esse conflito. Ainda assim, isso não seria o fim dos curdos, apenas a desmontagem das forças democráticas sírias. Após o ocorrido, uma nova e autêntica representação curda poderia surgir. A Turquia tem um bom relacionamento de trabalho com o Kurdistão iraquiano, então não há razão para que não possa ter um relacionamento similar com o equivalente curdo sírio. Apenas não pode ser as forças democráticas sírias, especificamente devido aos seus vínculos com o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Existem partidos curdos muito legítimos com os quais trabalhamos na Síria, no norte da Síria, e eles têm sido parte da oposição síria mais ampla e abrangente há muito tempo. No entanto, qualquer extensão do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão na Síria não pode ser considerada um parceiro legítimo para participar de quaisquer conversas na Síria, pois estão repletas de combatentes terroristas internacionais em suas fileiras, quadros do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão vindos da Turquia, Iraque e Irã. Eles não são sírios. Não os sírios estão comandando as chamadas forças democráticas sírias e todos sabem disso. Isso é um segredo aberto.
Então, em resumo, não. A menos que eles mudem. Junto com os desafios da construção da nação e o conflito iminente com as forças democráticas sírias, há a questão dos refugiados sírios. Em todo o mundo existem pelo menos 10 milhões, com algumas estimativas chegando a 13 milhões. A Turquia acolhe mais de 3 milhões, o maior número do mundo. Milhares de sírios já se aglomeraram nas fronteiras da Turquia com a Síria, ansiosos para voltar para casa. Na Europa, entretanto, Alemanha, Itália, Suécia, Dinamarca, Finlândia e Bélgica pararam temporariamente de aceitar pedidos de asilo de nacionais sírios, o que significa que os casos de asilo pendentes provavelmente serão negados. A Áustria foi um passo além. Seu Ministério do Interior planeja introduzir um programa de repatriação e deportação, que se aplicaria a cerca de 40 mil sírios que receberam asilo nos últimos 5 anos. Dependendo das circunstâncias políticas na Europa e na Síria, outros países poderiam seguir o exemplo. No entanto, a Europa pode estar se antecipando. O retorno seguro e voluntário à Síria exigirá uma grande reconstrução em todo o país. Mais de uma década de guerra intensa deixou grande parte do país inabitável. A Turquia e a União Europeia estão atualmente negociando os detalhes desse programa de reconstrução. Um relatório do Banco Mundial, datado de fevereiro de 2023, estima o dano total nas 14 principais cidades e setores da Síria em até 11 bilhões e 400 milhões de dólares. Portanto, essa é a quantidade de dinheiro necessária para o programa de reconstrução, que ainda tem que passar por muitas brechas legais e não começará tão cedo. No entanto, enquanto alguns estão voltando, outros estão saindo. Este vídeo de soldados russos estacionados na Síria mostra soldados de Assad fugindo em direção à fronteira iraquiana. O comentarista estima 5 mil soldados. É assim que se parece o transbordamento regional. Esses soldados desertores de Assad podem representar um problema no futuro, semelhante ao surgimento do Estado Islâmico do Iraque e Síria, que foi de fato, em grande parte moldado por ex-oficiais e generais iraquianos presos após a morte de Saddam Hussein. Aqui está outro vídeo mostrando pilhas de uniformes, armas e munições perto da fronteira com o Iraque. Esses leais a Assad, agora vestindo roupas civis, podem voltar a assombrar a Síria no futuro. Eles têm a expertise e conexões para recrutar, treinar e formar novos grupos militantes para se infiltrar na Síria. O Estado Islâmico do Iraque e Síria estabeleceu o precedente. Mostrou que pessoas de um governo caído podem se unir, crescer em poder e desfazer a estabilidade regional. Por falta de palavras, isso é um futuro Estado Islâmico do Iraque e Síria em formação. Claro, a ameaça não se materializará por anos, mas ainda é uma ameaça. Afinal, as revoluções vivem em sonhos, mas acordam em décadas.